Quando alguém pergunta sobre viajar para a Alemanha, sempre tem um chato que responde com uma dessas três frases: já fui para Munique, não gosto de salsicha ou não quero ver coisa triste de guerra. É exatamente nesse momento que me dá vontade de respirar fundo, interromper com calma e dizer: gente, vocês estão perdendo tudo. A Alemanha é um dos países mais diversos da Europa em cultura, na economia e na gastronomia, mas ela sofre de um problema sério de imagem. Talvez por não se vender como lugar fácil, ou talvez por não ter uma narrativa única e exportável como França ou a Itália. E é por isso que quando você se permitir ir além do estereótipo, ela vai te entregar muito mais do que promete. É sobre isso que vamos falar ao longo deste episódio. Eu sou Fernanda Sperati Galas e esse é o Galeria de Destinos, um videocast da Boutique de Viagem GD para você viajar fazendo o que ama e não o que todo mundo faz. Em vez de tentar resumir o país em uma lista de cidades famosas, a proposta é mostrar que existe uma Alemanha romântica além da rota romântica, uma Alemanha gastronômica longe do chucrute, um jeito de entrar nas maiores fábricas de carro do país e de conhecê-lo para além da violência das guerras. Antes de contar sobre as minhas experiências, se inscreva aqui no Galeria de Destinos, no Spotify, YouTube ou Apple Podcasts, para saber mais de viagens fora das rotas principais. Eu estou em vídeo aqui, mas caso você queira me ver, também estou no Instagram, no Galeria de Destinos. O episódio de hoje veio dessa minha frustração em ver esse país enorme ser frequentemente tratado como destino intermediário por gente que iria adorar ficar lá por mais tempo. Nas viagens que me pedem na minha agência, a Boutique de Viagem Galas e Disperati, o país quase sempre aparece como um lugar de passagem entre França, Itália ou Espanha. Ou pior, como um destino sério demais para passar férias, chato demais. Bom, se você pensa assim, saiba que está completamente enganado. Eu já fui exatas 20 vezes para a Alemanha e posso dizer com tranquilidade que ainda não conheci tudo o que tinha para conhecer. Parece loucura, mas juro que é isso mesmo, gente. O primeiro mito que eu quero quebrar aqui é simples. Ir para Munique e dizer que já conhece a Alemanha é tipo ir para o Rio de Janeiro e dizer que conhece o Brasil inteiro. Munique é linda, divertida, tem Oktoberfest, funciona bem como porta de entrada, mas representa a Baviera, apenas um dos 16 estados alemães. A Alemanha é profundamente regional, com diferenças de sotaque, humor, comida, na relação com o tempo, na forma de conversar e até na maneira como as pessoas encaram as regras. Ou seja, nem todo alemão é travado, como você imagina, embora tenha uns que são bem travados mesmo. No oeste do país, especialmente na região da Renânia, onde fica Düsseldorf e Colônia, por exemplo, o alemão fala alto, ri, brinca, faz piada, puxa conversa e até paquerar na rua eles paqueram. Eles são os cariocas da Alemanha, vai. Lá tem carnaval, bares cheios e uma informalidade que pode surpreender quem chegar esperando a famosa rigidez. É uma região muito cosmopolita, um resultado de séculos de comércio, migração e troca cultural com França, Bélgica e Holanda. Agora, se quiser o alemão contido mesmo, pode ir para o norte do país, especialmente nas cidades portuárias. Lá eles são conhecidos pela discrição e racionalidade, com direito até a várias piadas internas sobre isso. Tem uma famosa dizendo que se um navio explodir no porto de Hamburgo e tiverem 2 hamburgueses sentados num banco, eles vão ficar mais incomodados com os comentários das pessoas em volta do que com a explosão em si. E não vão parar para olhar, porque demonstrar curiosidade seria indelicado. O norte é marítimo, protestante e comercial, com uma ética muito rígida de comportamento público. É uma Alemanha silenciosa e bem organizada. Talvez um pouco desse estereótipo que a gente tem. Mas aí tem o sul, especialmente a Baviera, com uma identidade regional fortíssima. O bávaro se vê quase como um alemão à parte. É mais tradicional, mais orgulhoso das próprias raízes, muito ligado à paisagem dos Alpes e aos lagos. Eles têm uma relação muito forte com o território, algo que lembra bastante o gaúcho no Brasil. Só trocar o chimarrão pelo canecão de cerveja. Por fim, o leste da Alemanha tem uma outra complexidade, porque regiões como a Saxônia e Brandenburg têm uma herança cultural própria riquíssima, ligada à música, à arquitetura, à arte, mas também uma relação intensa com o passado recente, nas guerras e a divisão do país durante a Guerra Fria. É uma Alemanha mais reflexiva e muitas vezes mal compreendida por quem visita sem contexto. Só aqui já dá para entender que é impossível colocar o país numa única caixinha, certo? A Alemanha pode ser a porta de entrada para várias regiões da Europa, justamente por ser uma peça central no quebra-cabeças cultural europeu. Isso acontece na economia também, já que cada região se desenvolveu de forma diferente. O oeste industrial se reinventou como polo de serviços, mídia e economia criativa. O sul combinou indústria de alta tecnologia com qualidade de vida. O norte manteve sua vocação logística e comercial. E o leste passou por um processo intenso de reconstrução e reinvenção
após a reunificação. Entender isso ajuda muito a entender por que viajar para a Alemanha é tão diferente de viajar por países mais homogêneos. A Alemanha não é um país que se revela rápido. Nesses 25 anos viajando, eu fui para lá em várias épocas do ano e dá para dizer que cada uma tem o seu charme. Por isso, o segundo erro comum é achar que a Alemanha é cinza. Isso geralmente vem de visitas rápidas a grandes centros urbanos e em dias nublados, sem contexto. Mas basta sair das capitais óbvias para perceber um país verde, organizado, cheio de água, trilhas, lagos e pequenas cidades extremamente bem cuidadas. Existe uma relação muito forte com o espaço público, com caminhar, pedalar, viver ao ar livre, e quando você aprende a aproveitar isso, a sua percepção do país muda. Tem essa graça também diferente dos países muito mais ao sul ou ao norte. As estações do ano são super bem definidas, com uma clara divisão de temperatura e de luz solar. Existem cidades alemãs que ficam mais interessantes na primavera, vilarejos que ganham vida no verão, regiões vinícolas que funcionam no outono e paisagens alpinas que se transformam completamente com a neve. Viajar pela Alemanha exige escolher o momento e também qual Alemanha você quer ver. Quando me pedem para planejar uma primeira viagem para lá, sempre perguntam sobre a rota romântica clássica. Ah, Fernanda, eu queria ficar naqueles barquinhos e ver os castelos medievais e tudo mais. A rota romântica clássica, que corta o meio da Alemanha até o sul, na fronteira com a Áustria, é bonita e entrega exatamente o que promete. Uma das principais cidades se chama Rothenburg ob der Tauber, com muralha e ruas preservadas de pedra. Tudo para foto perfeita. A vila é um dos centros medievais mais bem preservados da Europa, em grande parte porque foi pouco bombardeada durante a Segunda Guerra. Isso garantiu uma preservação quase intacta que até hoje encanta, especialmente quem vê esse tipo de paisagem pela primeira vez. O problema é que muita gente acha que depois dessa famosa rota romântica não há mais nada a descobrir, ou que não se interessa pela paisagem de contos de fada. E é justamente aí que a viagem começa a ficar interessante, porque existem outras rotas, rios e territórios onde o romantismo não é cenográfico, mas cotidiano, menos organizada para turista, então por isso mesmo, mais verdadeiro. Uma dessas alternativas é o Vale do Rio Lahn, que desemboca no Rio Reno. O Lahn é um famoso rio sinuoso e estreito que corta colinas verdes, florestas densas e pequenas cidades fora da rota turística. É lindo e cheio de história, incluindo algumas ligações com o Brasil. Foi nessa região que reinou o antigo Ducado de Nassau, uma casa nobre importante na formação da Alemanha moderna e também da Holanda, de onde veio Maurício de Nassau, figura central da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. A maioria das pessoas sabe tão pouco sobre isso que acham inclusive que ele era holandês, né? Mas ele era alemão e passou pelo Rio Lahn para ir à Holanda antes de embarcar para Pernambuco. Diferente do Reno, que sempre foi uma grande via comercial internacional, o Lahn teve um papel mais regional. Durante séculos foi usado para transporte de minério, especialmente de ferro, extraído das colinas ao redor. Isso moldou cidades mais funcionais, menos aristocráticas, com um urbanismo compacto e extremamente preservado. O resultado é uma Alemanha romântica sem castelos grandiosos, mas cheia de detalhes e de casinhas em Chaimel. Os cruzeiros do Rio Lahn têm exatamente essa lógica. São passeios curtos e lentos em barcos pequenos, muitas vezes regionais. É o tipo de experiência que funciona muito bem para casais, viajantes mais velhos ou pessoas que já fizeram a rota romântica tradicional e querem ver algo menos óbvio. O Lahn também é uma região extremamente popular entre ciclistas alemães. O relevo é suave, as distâncias entre cidades são curtas e a infraestrutura é impecável. Muitos fazem trechos de bicicleta e retornam de trem, algo que funciona super na lógica de mobilidade alemã. Essa combinação de rio, estrada pequena e ciclovia cria uma das experiências mais agradáveis de viagem lenta no país. Mas falando um pouco sobre os rios, é impossível ignorar o Reno e o Mosela. O Reno é uma grande artéria histórica da Alemanha. Durante séculos, estruturou comércio, urbanização e poder político. Os castelos que hoje parecem românticos surgiram, na verdade, para controlar pedágios e mercadorias. O romantismo veio depois, quando a função militar perdeu importância e a paisagem passou a ser reinterpretada por artistas, poetas e viajantes do século XIX. Já o Mosela é outra coisa, principalmente para quem gosta de vinhos. Mais estreito, ele atravessa uma das regiões vinícolas mais importantes da Europa. São vinhos feitos para acompanhar a comida, que além de salsicha e do chucrute, como eu já falei, também não é sobre o joelho de porco e a batata. Essa diversidade fluvial do país se conecta diretamente à gastronomia. Então, depois de Munique e dos dias cinzas, vamos derrubar o terceiro mito, de que a comida alemã é pesada. A Alemanha não tem uma cozinha nacional homogênea, ela tem cozinhas regionais, moldadas por clima, geografia, história e economia local.
Na fronteira com a França, a região da Alsácia, por exemplo, é quase um mundo à parte. A região alternou o domínio entre a França e a Alemanha várias vezes, e isso se reflete diretamente na comida. Ali, técnicas francesas se misturam a ingredientes alemães, acompanhados de vinhos brancos de excelente qualidade. Existe um prato chamado Flammkuchen, que é uma massa de pizza bem fininha ao forno, coberta com cebola, creme de leite e ervas. É um prato delicado que se opõe totalmente ao estereótipo da comida alemã. Já no oeste da Alemanha, especialmente na Renânia, a gastronomia acompanha o tempero local. É uma cozinha mais informal, de bares, cervejas regionais e pratos simples, incluindo comida de rua internacional por conta da multiculturalidade das cidades da região. No norte do país, tudo muda de novo, já que o peixe rena perto do Mar do Norte e do Mar Báltico. O carro-chefe é o arenque cru marinado, servido com cebola e pão preto. Como é mais frio, a cozinha é feita para conservação e pela herança marítima. A Liga Hanseática foi uma das redes de cidades comerciais que conectava a Alemanha, a Escandinávia e o Báltico desde a Idade Média, mudando não só a economia, mas também o paladar e o comportamento da região. Cidades como Lübeck, antiga potência da Liga, ajudam a entender isso, como, por exemplo, o famoso Marzipan de Lübeck, que é adorado em todo o país e que surgiu por conta do excedente de amêndoas e açúcar comercializado pelas empresas marítimas. Já mais para o sul, no Lago Constança, um lugar lindíssimo localizado na fronteira entre Alemanha, Suíça e Áustria, ficam restaurantes especializados em peixe de água doce e vinhos brancos. Combina com esse lugar cheio de ciclovias e natureza. Aliás, o Lago Constança já é outro destino à parte, e dá para ficar 3 horas falando sobre. É o principal destino de verão dos alemães, que tomam banho nas praias desse lago. Sabia disso? Dá para ir à praia na Alemanha, fazer esportes aquáticos e aproveitar de uma infraestrutura de hotéis lindos, restaurantes e até spas, como se fosse na beira do mar, porque o lago é tão grande que mal dá para ver do outro lado. É lindo e eu tenho alguns clientes que voltaram para lá depois de uma visita rápida só para poder passar mais tempo. Só que falando em tempo, para a gente não se alongar tanto, porque eu me empolgo, eu ainda quero falar sobre 2 mitos que escuto muito. E o principal é que a Alemanha só tem história de guerra. Gente, esse lugar tem séculos e séculos de história antes mesmo de ser um país. É óbvio que a Segunda Guerra Mundial é um marco gigantesco, que nunca vai ser esquecido. E a Alemanha é realmente muito boa em relembrar. Há vários monumentos, museus e eventos que acontecem pelo país todo que falam sobre esse período. Fora a própria arquitetura das cidades, para sempre modificada por conta dos bombardeios. Mas se história de guerra não é seu maior interesse na vida, aqui vai uma dica importante. Você não precisa focar nos horrores da guerra durante a sua visita. Nem todo mundo tem estômago para visitar um campo de concentração. A cidade de Leipzig, por exemplo, era um turbilhão cultural logo antes da Segunda Guerra. Um dos maiores polos editoriais da Europa, vibrante em música, teatro e pensamento político, com cafés frequentados por artistas, intelectuais e uma forte comunidade judaica. Essa vida boêmia intensa também se expressava na paisagem urbana marcada pela arquitetura Jugendstil, um estilo ornamental, cosmopolita e profundamente ligado à ideia de modernidade e liberdade estética. Só que a ascensão do nazismo interrompeu esse movimento. Além de destruir a cidade física e socialmente, o regime se apropriou da arquitetura como instrumento de poder, rejeitando a delicadeza do Jugendstil em favor da estética monumental e rígida, que é bem a cara do nazismo que a gente conhece hoje. Ainda assim, alguns pontos da cidade resistiram, como o Spinnerei Leipzig e o bairro de Plagwitz, hoje transformados em polos criativos que misturam arte contemporânea, galerias, cafés e antigas estruturas industriais. E lá também tem o belíssimo Völkerschlachtdenkmal, ou Monumento da Batalha das Nações. Construído em 1913, no centenário de uma batalha contra Napoleão, ele é um marco em estilo Jugendstil. São lugares fantásticos para conhecer, uma forma de contemplar a história alemã a partir da cultura, sem focar exclusivamente na violência. Dresden é outra cidade com uma trajetória parecida, mas com uma outra pegada, mais clássica e monumental, marcada pelo barroco, pela reconstrução cuidadosa do centro histórico e por uma relação intensa com a música e as artes visuais. São 2 lugares imperdíveis e que ficam a 1h30 de distância de carro, o que inclusive entra agora como nosso 5º e último mito. O melhor lugar da Europa para quem ama turismo automotivo não é a fábrica da Ferrari na Itália, mas a Alemanha inteira. Mercedes, BMW,
BMW, Porsche, Volkswagen não são apenas marcas, são símbolos de um país que construiu boa parte de sua identidade moderna em torno da engenharia. Por isso, cada uma dessas montadoras tem o seu próprio museu, que são experiências imersivas e com uma arquitetura incrível. Em alguns casos, é possível visitar partes da fábrica, mas isso exige planejamento e antecedência, porque poucas coisas na Alemanha funcionam no improviso. Já atendi viajantes que foram em pequenos grupos de 6 pessoas ver partes de carros que nem haviam sido lançados ainda, ou até visitas de no máximo 2 pessoas a partes exclusivíssimas da produção. E para que ideia melhor para um amante do automobilismo do que ir a todos esses museus espalhados pelo país em suas respectivas regiões dirigindo um luxuoso carro alemão? Viajar de carro pela Alemanha é uma excelente ideia para quem gosta de mais liberdade de horário e de poder conhecer lugares menores, além de quem vai com criança ou pessoas com mobilidade reduzida. A ideia de uma estrada sem limite de velocidade provoca fascínio imediato, especialmente para brasileiros. E as autobahns são uma maravilha de organização nesse sentido. Porém, mais uma vez, dirigir pela Alemanha exige planejamento, especialmente se o roteiro inclui o leste europeu. Muitas locadoras impõem restrições à entrada de carros alemães em países como Polônia, República Tcheca ou Eslováquia, especialmente modelos de luxo, já que são regiões com histórico de roubo de veículos de alto valor. Planejar isso com antecedência evita frustração e ajuda a entender como a Alemanha se relaciona com seus vizinhos de forma muito pragmática. Para os países vizinhos, esse tipo de restrição não é visto como uma indelicadeza, mas como um procedimento prático, e os alemães, por sua vez, costumam falar disso com bastante franqueza, sem rodeio e sem a preocupação de parecer simpáticos, porque ali a clareza vale mais do que a diplomacia. Talvez a maior diferença cultural que temos com eles, não é? O que nos leva ao nosso quadro final aqui do podcast, o Guia de Gafes para brasileiros que viajam. Como você ouviu, viajar pela Alemanha não é difícil, mas exige uma coisa que nem sempre é nosso ponto forte: leitura de contexto. A maioria das gafes que brasileiros cometem por lá não vem de má educação, vem de extrapolar o próprio repertório cultural achando que ele é universal. Não é. E a Alemanha deixa isso bem claro rapidamente. A primeira regra básica é sobre espaço. Espaço físico, espaço social, espaço emocional. Na Alemanha, espaço é respeitado. Não se senta onde quiser em restaurante, não se puxa a cadeira da mesa do lado, não se junta a mesas sem perguntar. Se a mesa está vazia, ela provavelmente não está disponível. Pode estar reservada, pode estar fechada, pode simplesmente não ser sua. O garçom vai te indicar. Esperar isso não é frieza, é organização. Falando em restaurante, não chame o garçom estalando o dedo, levantando o braço ou gritando. O atendimento funciona por observação. O garçom te vê, você estabelece contato visual, ele vem. Pode parecer lento para o brasileiro, mas faz parte da lógica local. E quando ele vier, esteja pronto. Nada de abrir o cardápio naquele momento, porque ele não terá 1 segundo de paciência para te esperar. Quem é confuso ou indeciso sofre, mas paciência. Outro ponto sensível é personalização. O brasileiro gosta de adaptar, tirar isso, trocar aquilo do prato. Na Alemanha, isso não é bem-vindo. Se você não tem alergia alimentar, evite pedir para mudar ingredientes, porque no Brasil a gente faz assim. Outro choque comum é o nível de informalidade ou a falta dela. Alemães não fazem small talk gratuito, não perguntam tudo bem esperando uma história, não comentam o clima por simpatia, porque forçar intimidade cedo demais gera desconforto. E talvez a gafe mais comum de todas seja interpretar a franqueza alemã como grosseria. Alemães dizem não com facilidade. Isso não é um ataque pessoal. Se um alemão não gostou, você vai saber. Se gostou, também. Não existe aquele entre linhas que a gente adora. Pode ser estranho no começo, mas depois que você se acostuma, até traz de volta um pouco para casa. E aí? O que achou? Seguindo essas regras simples, você não só evita gafes, como desbloqueia uma Alemanha muito mais acolhedora do que o estereótipo sugere. E uma vez desbloqueada, ela costuma surpreender. Se você assistiu esse episódio até o fim, deixa um emoji de cerveja aqui embaixo e me conta qual o próximo destino que você quer saber mais. E não esqueça de se inscrever no podcast. Até logo!